Opa, aqui é o Renato Falcão do Portal Alloc, tudo bem? Esse aqui é mais um dos nossos vídeos de sacada, só que hoje você vai notar uma pequena diferença, né? Eu decidi fazer esse vídeo da varanda do meu apartamento para criar um clima mais informal, um clima bem descontraído, justamente para passar uma dica bem interessante, na minha opinião. Esses dias eu estava pensando, né? Se eu tivesse que dar uma orientação para o investidor que está iniciando suas primeiras operações através da análise gráfica, qual seria o primeiro passo para ele desenvolver uma estratégia com uma alta probabilidade de êxito, né? E no mercado de ações uma coisa é verdade, tem muita gente que diz que é uma questão de sorte. Eu particularmente não acredito. Existem pessoas que falam que é uma questão de técnica e existem também alguns que falam que é necessário uma dose extra de sangue frio correndo nas veias. Na minha opinião, para ganhar no mercado de ações, você tem que ter uma habilidade, né? No mercado de ações é uma arte. E vamos fazer uma analogia com o mundo das artes, né? Como que uma pintura, por exemplo, como que as melhores pinturas começam? Elas começam a partir de um quadro em branco. Ninguém chega para um pintor com um quadro meio pintado, meio desenhado e fala, ah, faz aí, né? Finaliza aí, sai de lá uma grande obra-prima. Não. Geralmente, os pintores têm um quadro branco na frente deles e eles materializam os seus pensamentos, as suas emoções, fazendo virar uma pintura, uma obra de arte. E apesar desse conceito, dessa sequência lógica ser bem fácil de ser compreendida no mundo das artes, né, porque é um enredo bem lógico, bem simples, isso no mundo do trading muitas vezes não é entendido. Tem muita gente que não entende esse conceito. No mundo do trading, tem muita gente que começa a estudar, por exemplo, um determinado indicador, um setup, faz cursos ou pesquisas das melhores formas de usar aquela ferramenta, das formas mais autênticas, mais otimizadas de estar utilizando aquela ferramenta, e vão com certa gana para o mercado operar. Só que em nenhum momento alguns deles perguntam, será que o papel que eu estou querendo operar, seja Petrobras, seja Vale, seja índice futuro, seja dólar, será que esse papel combina com esse setup? E é por isso que eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos dar o exemplo de um indicador, de uma média móvel, por exemplo. Uma média móvel, eu imagino que você já deva estar familiarizado com esse conceito, mas para quem não conhecer, é um indicador que funciona da seguinte maneira. Ele é a média dos valores de fechamento de X períodos, né, de X barras. Sejam elas barras diárias, semanais, de horas, minutos, por aí vai. E essa média, ela fica plotada logo em cima do gráfico, em cima dos preços, na verdade. E conforme o tempo vai passando, vão entrando novos valores na amostra de cálculo e saindo os antigos. E por isso, justamente, que essa média tem um aspecto de mobilidade. E justamente por isso ela acaba suavizando as tendências e apontando a direção para a qual as tendências estão caminhando, né? E apesar da média móvel ser um indicador muito interessante para estar apontando a direção, suavizando os movimentos, é quando a gente usa duas médias móveis que a gente tem sinais um pouquinho mais concisos, sinais um pouquinho mais precisos. E classicamente, quando as médias móveis estão apontando ambas para uma mesma direção e de repente ocorre um cruzamento da mais curta para cima da mais longa, é onde é um famoso setup de compra. Mas por que eu estou falando de média móvel aqui? Esse daí não era um vídeo sobre quadros brancos e afins? Pois é, porque a maioria das vezes que um trader começa a operar no mercado, vamos usar o exemplo de uma média móvel, ele se pergunta se a média móvel é simples ou se ela é exponencial, ele se pergunta de quantos períodos, qual a melhor combinação, quais os melhores parâmetros, basicamente. E assim que um amigo ou outro diz para ele que estudou, que viu, que tem um melhor parâmetro, ele já pega aquele setup e já vai correndo operar para o papel que ele tem mais familiaridade. Sem parar para pensar que esse papel, seja Petrobras, seja Vale, seja índice futuro, seja dólar, sem parar para pensar se esse papel ele combina com aquela estratégia, né? E é aí onde muitos investidores eles já começam com uma sequência um pouco errada no planejamento tático deles. Eles primeiro olham para o setup para depois olhar para o papel. E, bom, vamos
pensar no exemplo de uma pintura, né? Se eu chego, por exemplo, para um pintor com um quadro branco, mas com um cubo desenhado, e falo para ele, eu quero que você faça uma obra de arte, mas mantenha o meu cubo aí, nada de pintar por cima, né? Eu quero que você mantenha o meu cubo aí e faça dele uma obra de arte. Pode ser que daí saia uma obra de arte? Pô, pode. Se o artista for realmente muito bom, pode sair uma obra de arte. Só que vai ser aquela pintura no estado da arte? Não. Por quê? Porque você não deu asas para a criatividade daquele pintor, você não deu, o potencial dele todo não foi revelado, você já começou limitando ele. E, bom, isso seria uma boa ideia? Bom, por que a gente faz isso muitas vezes então no mercado de ações, né? Vamos fazer a mesma analogia. Lembra que no começo do nosso papo a gente falou sobre o quadro branco? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o quadro branco do mercado de ações? É um gráfico que tenha somente os preços por tempo, que tenha somente candles, que tenha somente barras. Um gráfico que não tenha nenhum indicador ainda. O que você vai fazer? Você vai olhar esse gráfico no tempo gráfico que melhor atender a sua necessidade, né? Se for um tempo gráfico desde semanas, dias, minutos, o que mais atender na frequência que você pretende operar, de acordo com o seu perfil de investidor, você vai olhar esse gráfico e você vai rolar ele nos últimos meses, nos últimos anos, e você vai começar a ver algumas características. Você vai olhar, por exemplo, bom, quando ele desenvolve tendências, elas são claras ou elas são tortuosas, né? Os candles ao longo dessa tendência, eles são candles que têm muitas sombras, eles são candles ruidosos ou eles são candles preenchidos, que vão apontando uma escalada bem clara, né? Como que são, por exemplo, os rompimentos nesse papel? Eles são rompimentos no qual vamos dizer, tem um topo, um fundo, eu supero o topo e sigo adiante, ou na maioria das vezes é aquele falso rompimento, aquela sensação de ruído propriamente dito, né? É só com essas informações que você consegue saber qual que é a melhor estratégia para operar em cima desse gráfico. É a partir daí que você vai ver se vai seguir uma estratégia de tendência, como o exemplo das médias móveis que a gente deu, tem outras ferramentas um pouco mais avançadas de seguir tendência também, ou se você vai seguir uma estratégia de volatilidade. Renato, o que é uma estratégia de volatilidade? Alguém já conhece o IFR, aquele indicador que mede se o mercado tem fôlego para subir ou não dentro de uma faixa de oscilação limitada? Se está muito para o alto, tem pouco fôlego para subir adiante, se está muito para baixo, tem pouco fôlego para cair ainda mais. Então, uma estratégia de volatilidade seria você pegar quando o IFR estiver baixo e comprar e vender quando o IFR estiver alto. Quer ver um outro exemplo de estratégia de volatilidade? Quando o papel se aproximar de um suporte horizontal, você compra e vende na hora que ele se aproximar de uma resistência. Claro que sempre com um stop loss, né, porque não se pode acertar todas, mas é um tipo de estratégia que tenderia a performar num papel de comportamento mais ruidoso, enquanto num de tendências, o cenário que iria beneficiar seria totalmente outro, né? E é a partir do momento onde você pesca essa ideia de olhar para o quadro branco e ver qual inspiração vai melhor encaixar com essa ideia, que você consegue ver as coisas com uma forma muito mais clara. Todo o processo, todo o ajuste fino da modelagem vai se tornando muito mais claro, a sua pintura vai acabar se desenrolando. A primeira vez que eu me deparei com essa sacada foi uma vez onde eu estava testando uma estratégia direcional em ações e daí me veio a ideia na cabeça, poxa, eu estou olhando as ações, estou olhando o meu quadro branco, por assim dizer, e eu tive a ideia de fazer uma estratégia de arbitragem, ou seja, uma estratégia de pares, quando você compra uma ação e opera vendida ao mesmo tempo na outra, opera no conjunto, opera um mesmo coeficiente, por aí vai. E quando eu olhei e tive essa ideia, poxa, eu vi que aquilo lá encaixava, aqueles dois papéis eles combinavam para trabalhar juntos. Isso é uma ideia que eu nunca teria se eu estivesse testando a média móvel em outros papéis. Mas com o quadro branco eu consegui ver isso. E essa estratégia de arbitragem, ela é até hoje uma das melhores estratégias que eu opero. Ela é uma estratégia que eu opero a maior parte do meu capital, que eu estou muito satisfeito há alguns anos já, e surgiu daí, né? E é daí que eu faço o desafio para você. Olhe o quadro branco, faça você mesmo a sua própria pintura, encontre a partir do papel a estratégia que vai dar certo para ele, e não ao contrário.
E aí, gostou dessa sacada? Bom, se você tiver gostado, aqui embaixo deve ter um botãozinho do YouTube com um joinha, né, com um polegarzinho para cima. Eu vou pedir para você pressionar o polegarzinho para cima se você tiver gostado desse vídeo. Por quê? Essa é a forma que o YouTube, né, o YouTube não é uma pessoa, o YouTube é uma máquina, essa é a forma que o YouTube utiliza para saber o que é relevante ou não. E se muita gente gostar, ele vai pegar e falar, poxa, essa mensagem tem qualidade. E vai passar essa mensagem para outros investidores que podem estar com a mesma dúvida, com o mesmo pensamento, com as mesmas sacadas que você está procurando. E isso ajuda muito esse conteúdo aí para frente. Mas quer saber de uma outra coisa? Inscreva-se aqui no nosso canal, porque daí você vai ficar por dentro de todas as novidades. Com isso eu encerro esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. E a gente se vê na próxima. Tchau!